E aí pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o Renato Crovella e esse é o Por Aí Vai, o podcast onde pensamentos ganham voz e sentimentos. E hoje, gente, já vou começar pedindo desculpas pelo super atraso. É a primeira vez na história do podcast em que eu demoro tantos dias assim pra postar um episódio. Peço mil desculpas de verdade, tive uma semana meio chatinha assim, meio dificinha. Então por isso que eu acabei atrasando um pouco, mas já tá tudo bem, já passou. Uma nova semana começa agora, e aí por isso que eu tô postando episódio na segunda-feira, mas na sexta-feira tem episódio normal, tá? Então precisei dar esse recadinho logo de início, mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o reality cancelado da VTube e do Eliezer, seu marido. E também vamos falar de uma notícia que pegou os gamers de surpresa, tá? E tem uma conexão aí com o que eu falei no episódio passado sobre o pré-release, né? O pré-lançamento do GTA 6, né? Que eu comentei que ia mudar algumas coisas na indústria, lembra? Então, a gente já vê um certo impacto disso aqui no episódio de hoje, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o episódio. O reality cancelado da VTube. Essa história explodiu na internet recentemente, gente. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas o reality show chamado As Patroas, criado pelos ex-BBBs VTube e Eliezer, gerou uma onda imensa de críticas e está sob investigação oficial das autoridades trabalhistas, tá? O programa foi tirado do ar menos de 24 horas após a estreia do primeiro episódio, porque o caso envolve aí uma série de polêmicas trabalhistas e éticas. A ideia do casal era confinar a rotina da própria mansão onde eles moram e transformar seus 11 funcionários domésticos, incluindo babás, cozinheira, motorista, lavadeira, governante, enfim, esses funcionários domésticos deles, em competidores de um reality show focado em desafio. O vencedor ganharia 20 mil fixos, mas acumulando bônus de provas, o prêmio poderia chegar a 50 ou 60 mil, tá? Além de recompensas menores, como uma motocicleta. O público votava em recompensas para os vencedores das dinâmicas semanais, o chamado Desafio CLT, e entre as opções de prêmios, gente, estava uma sessão de massagem, um jantar em restaurante ou o direito de entrar 1 hora mais tarde no trabalho durante a semana. Olha só que regalia, né? Você precisa ganhar um reality show para esse tipo de coisa. Ai, olha, eu fico inconformado, tá? Quanto mais eu leio sobre esse assunto, mais eu tenho ranço dessa história. Até porque tudo isso daí não precisaria ser oferecido num reality show se os funcionários recebessem um salário digno e se, né, tivessem aí direitos mais flexíveis no trabalho, né? Entrar 1 hora mais tarde, gente, você precisa ganhar um reality show pra isso, pelo amor de Deus. Enfim, vamos continuar aqui. O que realmente chocou o público e acendeu aí o alerta vermelho foram as dinâmicas da primeira prova exibidas no primeiro episódio, tá? Os funcionários tinham 10 minutos para encontrar 1000 moedas de plástico escondidas pela mansão, pela produção do programa, que incluía aí o Eliezer e a VTube. A produção, então, escondeu essas moedas em locais como dentro do vaso sanitário, lixeira do banheiro cheias de papel higiênico usado, e no lago da casa também há uma profundidade aí que batia mais ou menos no peito ali dos funcionários. O motorista da família apareceu nas imagens vasculhando a lixeira e o vaso sanitário, visivelmente constrangido, e chegou a externalizar sua indignação com o fato de ter que pegar ali as fichinhas em meio ao papel higiênico usado. Impressionante a cena, gente. E aí, por que o programa foi cancelado, não é mesmo? Caso você ainda não tenha entendido por quê. O programa estreou em uma terça-feira e foi duramente criticado por internautas, juristas e sociólogos. O público apontou que o formato promovia uma espetacularização da desigualdade e recriava dinâmicas coloniais onde patrões ricos se divertem vendo seus funcionários se submeterem a situações humilhantes por dinheiro. Diante do linchamento virtual e do teor problemático das imagens, o casal deletou o vídeo e tirou o reality do ar no dia seguinte, tentando conter os danos. O Eliezer chegou a se defender publicamente, afirmando que o lixo usado na prova era cenográfico e tinha sido pensado aí justamente para chocar, mas a justificativa não colou. E aí, né, surgiram aí boatos na internet de que tava rolando uma investigação trabalhista em cima disso e tal. E sim, gente, é verdade que o programa virou caso de justiça. O Ministério Público do Trabalho, o MPT, emitiu uma nota confirmando que abriu um procedimento oficial para apurar os fatos assim que tomou conhecimento pela imprensa.
Além disso, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, usou suas redes sociais para alertar que expor trabalhadores a situações constrangedoras ou degradantes configura assédio moral no trabalho. Especialistas em direito do trabalho apontam que o reality violou ou tangenciou aí diversas frentes da legislação. Vou pontuar algumas delas aqui, tá? A primeira delas, o assédio moral e constrangimento, né? Porque o ambiente de trabalho, mesmo doméstico, exige respeito e dignidade, e submeter funcionários a procurar moedas no lixo ou no vaso sanitário fere aí o princípio da dignidade da pessoa humana. O segundo item é o direito de imagem versus a relação de emprego. Então, embora os funcionários provavelmente tenham assinado aí termos de uso de imagem, né, tenham feito aí um contrato à parte, como se eu não me engano a VTube declarou isso, existe o conceito de hipossuficiência na CLT. Ou seja, o funcionário pode ter aceitado participar apenas por medo de perder o emprego ou sofrer retaliações, o que invalida o consentimento livre. Um terceiro e último ponto aí que a gente pode mapear aqui é que o regulamento do reality previa que, se o funcionário faltasse no dia da gravação, ele seria eliminado. E o que significa ser eliminado, né? Ser demitido? Enfim, especialistas apontam que misturar obrigações contratuais de trabalho com dinâmicas de entretenimento cria uma confusão jurídica e perigosa. E como eu falei, o caso aí ganhou um capítulo curioso. Embora o público tenha defendido os funcionários na internet, um grupo das próprias funcionárias da VTube se manifestou publicamente indignado com o cancelamento. Elas reclamaram nas redes sociais dizendo que a internet atrapalhou o reality e tirou delas a chance de ganhar prêmios altos em dinheiro que mudariam as suas vidas. VTube e Eliezer mantêm um perfil mais discreto sobre o assunto desde o estouro da crise, mas o casal já foi notificado para prestar esclarecimentos e comparecer a audiências no MPT para definir as punições legais ou possíveis termos de ajuste de conduta. Na última sexta-feira, dia 3, os perfis dela no TikTok e no YouTube foram tirados do ar, um dia depois de o mesmo ter acontecido com sua conta no Instagram, onde ela reúne mais de 32 milhões de seguidores. Até o momento, não houve explicação oficial sobre a queda dos perfis, mas especula-se que isso pode ter sido uma jogada da influencer para evitar a perda de seguidores. Em um teaser lançado após o início da polêmica, o casal se defendeu também, alegando que o objetivo era discutir a precarização do trabalho e a escala 6x1, a qual eles se dizem contra. A desculpa colou por aí, gente, porque por aqui não boto fé não. Erika Hilton versus PlayStation. Uma notícia pegou a comunidade gamer de surpresa e gerou um debate gigantesco. No início de julho de 2026, a Sony confirmou oficialmente que vai encerrar a produção de mídias físicas para a plataforma PlayStation, que é aí o principal console da Sony, né, se eu não me engano. E o que foi exatamente essa declaração da Sony? Bom, o anúncio foi feito por meio do PlayStation Blog por Sid Sherman, o diretor sênior de comunicação de conteúdo da Sony Interactive Entertainment, e diz basicamente que a partir de janeiro de 2028 a Sony deixará de produzir discos físicos para todos os novos jogos lançados na plataforma PlayStation. A empresa afirma que a transição acompanha uma mudança natural de mercado e a preferência dos consumidores. Segundo dados corporativos recentes, o software físico representou apenas uma parcela mínima, cerca de 3%, das receitas de software da Sony, com a esmagadora maioria preferindo a conveniência do download digital. Tem um ponto que eu quero falar sobre isso, espero não esquecer, mas eu vou continuar aqui a pauta, tá? O que acontece com os jogos antigos? Os discos de jogos já lançados ou que chegarem ao mercado antes de janeiro de 2028 continuarão sendo fabricados e funcionando normalmente. A medida afeta apenas lançamentos inéditos pós-2028. A mudança dita aí os rumos de toda a cadeia de consumo de jogos e os desdobramentos geram forte preocupação em várias frentes. Separei aqui duas delas, tá? Que a gente pode elaborar um pouquinho melhor. A primeira é o comportamento do usuário e o fim da posse, né, do usuário sobre os jogos que ele compra. Então, basicamente, a gente está falando aí da perda do direito de revenda e doação. Então, quando você compra um disco, você é dono daquela cópia física. Você pode revender lá no mercado de usados para recuperar parte do dinheiro que você investiu naquilo. Você pode emprestar para um amigo, para que ele possa jogar também, ou doar para alguém, né? No modelo puramente digital, o usuário não compra o jogo, mas sim uma licença de uso individual e intransferível. Não é possível passar o jogo adiante após zerar o game. Então, por exemplo, se você tem um jogo de ação que tem uma história linear com começo, meio e fim, a partir do momento que você zera o jogo, você não tem mais o que fazer com aquela mídia física, né? Então você pode revender para alguém, porque muito provavelmente você não vai querer jogar o jogo de novo, ou você vai querer daqui a muitos anos.
Então, essa impossibilidade de vender o jogo aí acaba atrapalhando nesse sentido. O monopólio de preços é um outro ponto importante para a gente falar sobre isso, porque sem a concorrência das lojas físicas e da revenda de uma mídia física usada, a Sony passa a ter o controle total e exclusivo, né, sobre os preços dos lançamentos através da PlayStation Store. Promoções agressivas vão depender puramente da vontade da plataforma, e a gente sabe que eles não são tão assim, né, favoráveis a uma promoção tão agressiva quanto a gente vê no mercado de usados. E por último, dentro desse tópico aí de comportamento do usuário e o fim da posse, a gente pode falar também da preservação de jogos, da história dos jogos, né? Historiadores e organizações como a Video Game Story Foundation alertam que o fim da mídia física coloca em risco a memória dos videogames. Se um jogo digital for removido da loja por problemas de licenciamento, como contratos de trilha sonora ou marcas de carros vencidos, ela desaparece para sempre do mercado digital, então você não consegue mais jogar o jogo, né? Isso aconteceu comigo. Eu tinha um jogo no PlayStation 2, que é de PlayStation 1 na verdade, né? Mas eu jogava no 2, que é o Toy Story Kart, alguma coisa assim. É um jogo de kart do Toy Story, era muito legal. Só que não acho mais pra vender, não acho mais em lugar nenhum. Então, assim, é um jogo que meio que se perdeu, né? Às vezes, você pode achar às vezes na internet, mas, enfim, é pelo mercado paralelo. Então, uma coisa que eu não recomendo também. Mas se tivesse a mídia física, né, daria para comprar aí de algum colecionador ou de alguém que guardou a mídia física. E o ponto que eu ia conversar também sobre a receita, né, que a Sony diz lá que é só 3% e tal, é óbvio que ela tá olhando para os lucros dela, né? Quando ela diz ali que tem 3% só, né, da receita vindo de mídia física, é porque é óbvio, né? São poucas pessoas que têm dinheiro para comprar os jogos caros nos seus lançamentos e nos seus pré-lançamentos. E aí o que acaba é que essas pessoas compram o jogo, jogam, depois revendem no mercado de usados. E aí acaba, obviamente, que o lucro não indo para a Sony, porque ela só vendeu um jogo que acabou rodando por várias pessoas, né? Então, é complicado essa alegação dela, mas tem ainda um segundo ponto aqui que a gente pode falar sobre o impacto previsto para a indústria, que é a mudança no modelo de negócios. Grandes redes e pequenas lojas de jogos de bairro perderão o produto que costuma atrair os clientes às lojas. A Sony sinalizou que os varejistas ainda poderão vender jogos, mas o formato mudará. Em vez de um disco dentro da caixinha, as lojas passarão a vender cartões com códigos de download, algo que já começou a ser testado na indústria, como na pré-venda do GTA 6, tá? Então hoje, se você for pesquisar na Amazon, por exemplo, né, sobre mídia física do GTA 6, você vai achar para comprar, mas quando você abrir a caixinha, você vai se surpreender de não ter um CD lá. Vai ter só esse cartãozinho com código. Então não é exatamente uma mídia física, né? Vamos combinar? E o anúncio virou tema de debate político no Brasil e a deputada Erika Hilton, do PSOL, entrou na história. No dia 3 de julho de 2026, a deputada anunciou que está acionando a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça, para pedir uma investigação formal sobre a decisão da Sony. Os argumentos levantados pela parlamentar e pela assessoria jurídica envolvem possíveis violações ao Código de Defesa do Consumidor brasileiro. Por quê? Primeiro, por venda casada ou oculta, ou por desvalorização de software. O PlayStation 5 ele é vendido em versões com leitor de disco, que são consideravelmente mais caras do que a versão estritamente digital. O argumento é que os consumidores pagaram mais caro por um componente físico, que no caso é o leitor, baseado na promessa de que poderiam usar mídias físicas atuais e futuras. E a decisão da Sony inutiliza essa funcionalidade para jogos no médio a longo prazo, né, nos novos jogos. E o segundo item também é a restrição abusiva de direitos. A parlamentar questiona a perda abrupta dos direitos de propriedade do consumidor, de revender, de doar ou emprestar, como a gente já falou, forçando o público a um ecossistema fechado de licenciamento digital controlado por apenas uma empresa, ou seja, monopólio. A Senacom deve analisar aí a representação para avaliar se a conduta da empresa fere os direitos de escolha e propriedades do consumidor brasileiro, o que pode abrir precedentes para multas ou exigências de adequação de mercado da marca no país. Agora, gente, vamos para o momento Vai Com Tudo? Bora lá! Vai com tudo ouvir Canto d'Amore. Gente, hoje o Vai Com Tudo vai ser assim, ó, The Flash, mas vale muito a pena. Aproveita que você já tá no Spotify ou no YouTube ou na plataforma aí de áudio da sua preferência para escutar
Canto d'Amore. Canto se escreve exatamente como no Brasil, e d'Amore é D''Amore, sem segredo nenhum. É uma música italiana, cantada por Marco Mengoni e Angelina Mango. Eu amo os dois muito divos, pessoas queer, tá? Então assim, se você quer uma novidade aí na sua playlist, vale a pena conferir. Eu amo Marco Mengoni, ele é meu divo pop total, assim. E enfim, fica aqui a indicação pra vocês curtirem durante a semana, dar aquele up, entendeu? Segundona, vamos ouvir música bem alto astral. O clipe também é babadeiro, vale a pena conferir. Então corram lá pra escutar ou pra assistir o videoclipe e depois vem aqui me contar o que vocês acharam. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem escutado o episódio até o final. Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui o meu convite para vocês seguirem o podcast na plataforma de áudio de vocês ou se inscreverem no canal no YouTube para não perderem novos episódios. E também me sigam nas redes sociais. Geralmente eu sempre dou uma atualizada por lá do que vem aí, né? Tô meio sumidinho porque não tem rolado muita coisa nova, mas sempre que tiver eu vou estar atualizando por lá, beleza? O próximo episódio eu quero ajudar vocês a organizarem a viagem de vocês, aproveitando que eu tô nessa fase da minha vida de organizar uma nova viagem. Então vou passar algumas dicas e alguns conselhos para vocês terem mais sucesso aí na organização da viagem de vocês e a gente trocar algumas dicas em relação a isso. Belezinha? Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!